Fala galerinha, tranquilão? Estamos de volta para mais uma aula raiz de física, nessa nossa tentativa de disseminar conteúdo por esse nosso Brasilzão afora. Me ajude nesse projeto, se você está gostando do nosso jeitão raiz de trabalhar, se você está aprendendo um pouco de física aqui com a gente, se inscreve aí no nosso canal, tá? Deixa o seu like, compartilhe as nossas aulas, me ajuda nessa ideia de disseminar conhecimento. Hoje o tema, galera, ainda é dentro da cinemática escalar. Nós falamos de alguns conceitos importantes, principalmente o conceito de velocidade e o conceito de aceleração, mas esses conceitos eles existem principalmente para serem aplicados dentro da classificação dos movimentos. É o que a cinemática faz para você. A cinemática tem a função de classificar os movimentos, nomear cada movimento e determinar características específicas de cada um deles. Você vai conhecer alguns movimentos dentro da cinemática e aí essas provas que te esperam por esse nosso Brasilzão afora vão explorar alguns desses movimentos que você conhece aqui dentro da cinemática. Legal? O primeiro desses movimentos, galera, que estamos preocupados com ele aqui hoje, é o chamado movimento retilíneo e uniforme, que nós vamos apelidar carinhosamente aqui de MRU. Movimento retilíneo uniforme é o nosso MRU. Antes de sair fazendo conta como uma louca desvarada, você vai primeiro analisar a questão, interpretar, usar todo o seu poder interpretativo para verificar se nós realmente estamos trabalhando com algum exercício que envolva o MRU, tá? Cuidado, galera, eu já te disse algumas vezes e repito, estudar física não é só decorar uma fórmula e fazer uma conta. Isso é importante? Também. É uma maneira de descrever, que a gente tem de descrever um fenômeno natural. No entanto, para que eu faça a descrição do fenômeno natural de deslocamento dentro desse movimento, eu preciso reconhecê-lo. E aí, no primeiro momento, vamos caracterizar esse movimento. Essa palavrinha retilíneo não está aqui à toa. Se o movimento é retilíneo, obviamente ele tem que acontecer em trajetória reta. Então é a primeira característica do MRU. O nosso móvel se desloca em trajetória reta. Ele anda em linha reta, ok? Inclusive, galera, essa é a única função da palavra retilíneo, certo? Qualquer movimento que seja uniforme, mas que não seja retilíneo, tem todas as outras características que nós vamos citar aqui. Ele só não vai acontecer em linha reta, tá? Vale tudo que for descrito, menos o fato de a trajetória ser reta. A princípio, a diferença entre o MRU, o movimento retilíneo e uniforme, e o MCU, que é o movimento circular e uniforme, consiste unicamente no fato de que um é reto e o outro acontece em trajetória circular. Mas essa diferença vai trazer uma série de novas descobertas que com o passar do tempo a gente vai falar aqui. Legal? Mas por hora estamos falando de um movimento retilíneo uniforme, com essa ressalva, ele só vai ser retilíneo se a questão deixar claro para você. Portanto, sendo um MRU, ele tem que acontecer em trajetória reta. Toda vez, queridos, que um movimento for classificado como uniforme, isso vai significar para você que a velocidade tem o seu valor constante. Nesse caso, como estamos na cinemática escalar, não estamos tão preocupados com orientação, com direção e sentido, com a parte vetorial da velocidade, então nós podemos encher a boca para falar, no MRU a velocidade é constante. Lembra que existe uma grandeza que tem o papel de mudar a velocidade, de alterar a velocidade? Essa grandeza é a nossa aceleração. Como aqui no MRU a nossa velocidade ela é constante, nós estamos falando de um movimento que apresenta aceleração nula. O MRU não tem aceleração. Legal? Tudo isso, galera, traz uma outra característica importante para a gente. O fato de o móvel desenvolver velocidade constante e apresentar aceleração nula faz com que ele consiga percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Portanto, no movimento uniforme, mais especificamente no movimento retilíneo uniforme, nosso móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Legal? Agora sim vamos para a parte boa, a parte que você adora, fazer as contas em cima disso aqui. Basicamente, galerinha, classificar os movimentos segundo a cinemática escalar consiste em fazer conta. Já que nós analisamos um monte de grandeza vetorial, mas que a direção e o sentido
nessa parte aqui não é tão importante para mim, o negócio é calcular. Só que essas contas elas são bem ordenadas. Não odeie o seu professor de física porque ele enfia um monte de fórmula no você. Não, isso tudo é bem ordenado. E aí eu vou te dar uma dica muito importante. Não se esqueça, classificar cinematicamente o movimento significa em qualquer instante você ser capaz de determinar 3 grandezas: velocidade, aceleração e posição. Vou repetir. Classificar cinematicamente o movimento significa você ser capaz de, em qualquer instante, determinar velocidade, aceleração e posição. Portanto, galera, o formulário de qualquer movimento descrito na cinemática vai levar em conta essas 3 grandezas. Eu preciso, em qualquer instante, determinar a velocidade. Então, eu preciso arrumar um jeito de calcular a velocidade instantânea naquele movimento específico. Nesse caso, no MRU. Eu preciso também calcular a aceleração instantânea e, da mesma forma, preciso dar um jeito de calcular a posição. Então, nossas equações elas vão ser sempre estruturadas no sentido de você determinar velocidade, aceleração, posição. Velocidade, aceleração, posição. É o que nós vamos fazer para o movimento uniforme. Calcular velocidade, aceleração, posição. Ok? Galera, como que se determina a velocidade no movimento uniforme ou no movimento retilíneo e uniforme? Pela razão direta, distância sobre tempo. Para calcular a velocidade no movimento uniforme, basta estabelecer a razão distância percorrida pelo tempo gasto. Ah, professor, do mesmo jeito que eu calculo a velocidade escalar média, que eu calculo a velocidade média? Sim, por quê? Porque nós estamos falando de um movimento que tem velocidade constante. Se essa velocidade é constante, ela é fixa. Tanto faz você calcular a velocidade no início, no meio, no fim do movimento, calcular a velocidade média, ela vai dar sempre o mesmo valor. Então, essa razão vai valer para o cálculo da velocidade em qualquer instante, tá? A aceleração, eu já foi dito aqui em cima, ela é nula, portanto, em todo movimento uniforme, a aceleração é nula. Estamos falando da parte escalar, da aceleração escalar. E por fim, a posição, galera. Posição nada mais é do que o local que o móvel ocupa numa trajetória. Todo movimento vai apresentar uma função horária, a chamada função horária da posição. Esse termo horária significa descrita em função do tempo. Então, determinar a função horária da posição para o movimento uniforme ou para o MRU significa determinar uma equação que escreva a posição em função do tempo. Para o MRU é a famosa sorvete. S é igual a S0 mais VT. Esse S indica a posição do móvel ao fim de um determinado intervalo de tempo. Tudo que levar em consideração, tudo que for descrito com esse rodapé zero diz respeito ao início do movimento. Então, S0 é a posição inicial. V, velocidade, que é constante. T, o intervalo de tempo que você quer. Assim, se você deseja saber a posição do móvel ao fim de um determinado instante, indique em que posição o carro que está lá em MRU está depois de meia hora de movimento. Você pega essa equação, joga meia hora aqui no lugar do tempo, faz a conta que o seu problema está resolvido. Se eu quero a posição depois de 20 segundos, joga 20 segundos aqui no lugar do T, faz essa conta que o seu problema está resolvido. Nós somos capazes de determinar em qualquer instante desejado velocidade, aceleração, posição. É isso. Bons estudos, forte abraço, valeu!